Alegria, alegria. Alegria, rapaz. Alegria por quê? Sei lá. Mas entre outras coisas, assim, alegria porque voltou. Voltou o Mundo Frita depois de séculos, né? Depois de bastante tempo, né? Mas volta. Eu falei que voltava. Eu prometi. Eu fiz uma promessa. Eu não quebrei meu juramento. Eu fiz, né? Cortei meu dedinho e botei o sangue. Então tem que fazer. Entendeu? Estamos aqui de volta com nosso Mundo Frita. É gravado, mas é de coração, né? Não está ao vivo, infelizmente, está gravado, né? Porque esse novo ambiente que eu estou aqui localizado, a internet não tá dando muito conta e não sei porquê, mas estamos verificando como é que vai ser a situação da internet e espero que venha full power em algum momento breve, mas estamos aqui no gravado mesmo e vai ter um pouco menos de vai e volta, que eu adoro, mas vai ter um pouco menos. Mas estamos de volta, né? Que é o principal. E aí, estamos de volta com, né, o nosso arroz com feijão aí de já um tempo, que é o Fritz Pels, que é o Ego, Fome e Agressão. Só que tem uma diferença aí. A diferença é essencialmente o o jogo, né? O jogo que vamos estar aí, vamos estar, né? Vamos estando jogando, vamos estar gerundiando o jogo. Ele é outra parada, né? A gente saiu, eu saí do Elite Dangerous. Eu acho que deu, assim, né? Não é nada, nenhum motivo extraordinário. É porque eu olhava, tava olhando já pro Elite Dance falando, tipo, chega, né? Acho que já rolou o que tinha que rolar nesse jogo, né? É, já tem muitas horas desse jogo, né? Já tem. Já mostrei em live o suficiente, assim. O que tiver é basicamente os loopings do próprio jogo, que são loopings, que não tem nada de ó extraordinário neles. Assim, é um loop, são loopings normais de jogo. E. Né? E eu acho que deu. A gente vai para outros agora. A minha navezinha já chegou em casa, né? Já estamos teoricamente, né, em casa, na casa de colônia, né, lá. Então, deu tudo certo. Fez um final feliz pro Elite Dangerous, fez o tal do fechamento, que nem a gente gosta de falar em Gestalt, né? E aí vamos fazer uma abertura, que nem a gente gosta de falar em Gestalt também, né? Que é pra esse jogo aqui, ó. Que é um jogo de transição, não é que eu vou ficar muito nesse jogo, não. Mas esse é o tal do jogo da raposinha do Mindfulness. É um jogo de meditação chamado Plane com Y. Plane com Y, né? Plane. Que é meditação. É um jogo de mindfulness, de você ficar relaxando, meditando, prestando atenção na respiração. Vocês conhecem isso, né? E tem paisagens bonitas e não tem nada acontecendo, o que é lindo para quando eu vou falar coisas complexas e lidar com assuntos, né? Diferente da maioria dos jogos que eu tenho pegado, né, principalmente os de corrida, né, a agitação atrapalha um pouco, né, o foco da situação. Então temos um jogo de foco. Olha, vejam só. Depois a gente muda, a gente não vai ficar para sempre nessa paisagem, mas é uma paisagem bonita, vai, né? Ó, nós temos 4 meditações para ver que a gente realmente, né, tá se esforçando, né, para atingir o Nirvana, né, ou o Pearl Jam. E e a gente vai. E tem modo história, tá? Eu tô no modo história desse negócio. Existe modo história de meditação, existe algum objetivo final, existe uma conclusão dessa história aí. E eu tenho que meditar muito para chegar no final bom, né? Que é a iluminação, ou sei lá o quê. Enfim. E eu tenho que falar com a raposinha, ó. Tá lá embaixo, Talk to Fox. A raposinha
que é a raposinha ícone desse jogo, né? Que é o representante, que é o mascote desse jogo, quer falar comigo. Ah, e aí a gente vai ficar aí, tá? Enquanto a gente medita sobre os problemas mentais e o inferno que é a nossa cabecinha. Um tema de meditação pra gente, tá? Vamos falar com a raposinha. Então, já que ela tá falando que ela quer falar comigo, o que que você quer? Ô desgraça de raposinha. Vamos lá. Raposinha, cadê você? Ah, eu tenho que chegar aqui primeiro. Ah, não, tá aqui, ó. Falar. Fala com a raposa. Não é nem falar, fala com a raposa. Tá bom, fala. Oi, raposa. Você sabe que você precisa meditar quando você conversa com raposas de igual para igual, né? Realmente a gente precisa meditar. E não tem localização, né? Ele é em inglês. Quer dizer, ele é meio inglês, meio português, né? Você tá vendo que é um jogo meio a meio, né? A raposinha tá falando que tá feliz que eu retornei pro jogo, pro plane, e se eu tô pronto pra continuar minha jornada. Sim, eu tô pronto pra continuar a jornada. Hum, Só isso que ela queria falar comigo. É muito útil essa raposa. Completa a meditação de hoje. Clica na pedra. Oba, vamos clicar na pedra então. Bum. Ó, já botei a meditação que eu quero, né? De 20 minutos. Eu acho que 20 minutos é o tempo recomendado, né? E é um bom tempo pra gente falar qualquer coisa. E deixa eu ver se tá o áudio do jogo aqui. Não, não tá. Tem que ter. O áudio do jogo tem aqueles sons relaxantes pra gente ficar, né? Então, tô aqui, né, no cenário do jogo. Acho que tá tudo certo em termos de. Ah, isso aqui, texto, ó. Tá, vamos meditando e falando, né? É isso. Ah, e é isso, né? Assim, novamente, estamos gravando, não estamos ao vivo, né? Novamente, é gravado, mas é de coração, né? Eu sei que eu tô falando assim como tivesse muita interação, mas é o meu jeitinho, né? E eu tô me tratando, por assim dizer, né? Tratem-se, né? Enfim. Mas. Mas é o que dá pra fazer, infelizmente. Eu queria mais fazer ao vivo, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem. E o que eu tenho é isso: é uma fogueirinha, uma raposa e gravação, tá? Então, já que não vai ter muita objeção aqui no chat, não vai ter nem chat, né? Vamos começar com a nossa fogueira, com a nossa meditação e com o capítulo 12 da parte 2 do Ego, Fome e Agressão, que é sobre o complexo de megalomania e rejeição, tá? Aí eu já, falando isso, eu já clico para começar a meditar. Vamos, bum, meditei. E temos uma música. Temos? Não, não é música não, é só o barulhinho, né? A raposinha tá lá, olhando pra minha cara, no escuro. Espero que não tenha muita formiga, nem muito inseto nesse meio do mato que eu estou. Pra não atrapalhar demais, né, a meditação. Mas a gente tá meditando, oficialmente. E é, a gente vai meditar sobre o complexo de megalomania e rejeição, que um nome realmente muito melhor que o próprio Pels coloca logo em seguida nesse capítulo é complexo de superioridade e inferioridade. Dá pra entender muito melhor com esse nome, tá? São dois lados de um mesmo complexo, de acordo com Pels, tá? São dois lados de uma mesma coisa. Superioridade e inferioridade. E aí a gente vai começar a explicar a respeito disso. Ou tentar explicar, ou tentar entender, ou não entender. Porque a vida é assim. E a nossa live também, tá? Que não é live, que é gravação, mas vocês entenderam. Ah, Megalomania e Rejeição, capítulo 12. Depois vai vir o último capítulo, na próxima. Se tudo der certo, live.
né? Na próxima vai vir o último, que é o capítulo 13, que são as resistências emocionais. Que é um pouquinho mais. Vai fechar, né? A parte 2 e, e é um assunto mais geral, né? É menos específico que um complexo específico, como esse do 12 aí. É... Mas é basicamente sobre resistência, já dou o spoiler aqui, tá? Conceito psicológico de resistência, né? Mas tá, isso aí é depois. Agora é o 12, tá? E a gente vai fechar esse 12. Vamos, né? Que agora acho que tem menos, né? Menos coisa no caminho, menos jogo pra zerar, né? Menos troféu pra, né? Enfim. E a gente consegue, né? Fazer o tal do foco. Ah, é isso aí, ó. Capítulo 12. Beleza? Ah, vocês estão lendo, né? Vocês estão. Dá pra ler aqui do lado, né? Ego, Fome e Agressão, parte 2, capítulo 12. Foi o que eu acabei de falar, né? Seria complexo de inferioridade e superioridade. E o que o Pell está falando que na época dele, não é hoje. Aliás, hoje eu diria o contrário, tá? Na época do Pels, ele estava constatando que uma das partes do complexo, que é o de inferioridade, era o favorito número um do público, né? Principalmente se você pensar em culpa, né? Na questão da culpa na sociedade que é muito gosta de restringir, gosta de culpar, gosta de culpa católica, né? Gosta de repressão sexual, repressão religiosa, repressão moral, repressão. Vocês entenderam, né? Todo aquele papo, né? De não ouvir qualquer coisa que não seja agradável vinda de si, né? Repressão. Então, tem bastante ligação com culpa, tem bastante ligação a culpa com a inferioridade, com você se sentir um maldito pecador, né? Que não merece nada de bom, porque é muito malvado por dentro e tem que fazer muita força para não ser um monstro malvado, né? Isso é como a pessoa pode pensar dentro de uma repressão moral, né? Ah, e aí vira um complexo de inferioridade, né? Vira uma questão de eu sou um maldito fracassado, ou um maldito pecador, ou qualquer coisa de maldito, por minha culpa. É, é, ou nem por minha culpa, ou por não ver saída. Enfim. Mas ele vai explicar mais sobre isso, né? No que a gente já pode já rapidinho ir pro outro, né? Que o Pels fala, olha, é, na verdade ele tá falando de outra coisa aqui, mas que ele vai falar, né, sobre a questão da inferioridade na época dele ser mais pop, né? É, mas ele está explicando agora de volta, ele está falando nos dois, né? No complexo duplo de superioridade e inferioridade, né? E ele está falando exatamente assim, olha, eu no capítulo anterior, no 11, né, já estava falando a respeito um pouco disso, né, da neurose, lá, né? De que existe uma tendência, né, meio que neurótica, meio que geral, meio que de, né, uma tendência observável em, é, que não é uma lei, que não é uma regra, que não é que tem que ser, mas que é uma tendência que pode ser ligada ao nossa estrutura normal entre aspas, né? De que a gente tem que ficar de olho para não virar esse tipo de pessoa que tá falando, que tá sendo
descrita aqui, que é a pessoa que transforma a própria admiração com a vida, com as pessoas, com tudo, num desejo obsessivo de ser admirado. Que a gente falou na outra live, né? No outro episódio. De uma tendência que é bastante comum da pessoa querer ser amada, querer ser admirada e, com isso, apagar completamente a sua própria capacidade de amar e de se admirar. A gente mais ou menos já abordou esse assunto, né? É... Que é sobre a questão da projeção, né? Uma das formas da projeção, uma das consequências, características, né, de projeção, né? E ele falou, já falamos sobre isso antes, aqui também, a gente já falou, né? Projeções, né? Fantasias de superioridade e de inferioridade também tem a ver, podem ter a ver, é comum terem a ver com projeções que transformam, né? Que suprimem a nossa capacidade de amar e de se admirar, né? E transformam essa capacidade numa obsessão por ser amado e ser admirado, né? Já deu um toque aí de cuidado com isso, né? É uma tendência comum, né? Observável, a gente vê na vida. Acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Então, voltemos ao meme, né? E a frase pueril mais correta de que gente interessada é gente interessante. É, né? É bobo, mas é verdade. É bobo, mas é verdade, tá? É, querer ser interessante obsessivamente é uma das coisas menos interessantes que existem, tá? E é mesmo. É, querer ser admirado o tempo todo, querer hum, ser absurdamente reconhecido, querer se destacar obsessivamente é uma das coisas que mais atrapalha a pessoa de bem aparecer, de bem se destacar e de bem se apresentar. Porque é uma forma falsa. E uma obsessão, e uma energia mal direcionada. Fica até meio visível que alguém está tentando aparecer, né? E veja bem, vocês estão ouvindo isso de alguém que está gravando com uma câmera virada para a cara, com luz, fazendo todo o esquema de se mostrar. É... E por isso, hoje em dia, numa época que tem muita live, que tem muita exposição, que tem muito perfil, que tem muita persona online, que não é o jogo persona, que é a persona, né? Tem muito falso self, né? Que tem muito avatar de si mesmo. Tomar cuidado com essa obsessão em ser admirado. Tá muito comum, não sei se vocês perceberam, né? Não sei se vocês já ouviram falar de like. Não sei, vocês já ouviram? De fazer muitas coisas para ter like, para que os outros te like e você dane-se se like os outros ou não. Tendências. Tendências. Tendências que a gente tem que ficar atento. Atenta, atente. E aí ele já manda um toque que isso é na década de. Lembremos que é na década de 50 e 60. Né? Continua atual. Né? Várias paradas que a gente rola de ver aqui, né? Dá pra jogar pro atual. Nesse capítulo, então, tem algumas, tá? A gente já vai chegar lá. Mas é isso, né? Ele já dá a dica. Olha, esse complexo,
né? Questões, novos problemas, né? Novas questões, novos desafios terapêuticos, né? Aí toca aquela trilha do Selton Mello, né? Do Sessão de Terapia, as pessoas desesperadas, né? É, questões. Tem superioridade, inferioridade tem a ver com isso. Não sempre, não é uma lei, de novo, pelo amor de Deus, não é lei, não é regra, não tem que. Mas acontece muito disso atrapalhar e virar complexo de inferioridade ou superioridade, né? Tá aí. Cuidado. Cuidado com a obsessão em ser admirado e ser amado, tá? Cuidado, principalmente jovens, que numa época que isso é, né? É meio fundamental, é meio urgente pra caramba, né? Então, cuidado, cuidado, tá? E aí ele fala logo em seguida. Ah, isso aqui é outra parada. Isso aqui eu tenho que dar mandar uma introdução antes disso aqui primeiro. É, que, beleza, né? O Pelzer deu a dica, né, de uma das paradas pra ficar de olho no tal do complexo. É, e que ele vai, né, dar algumas formas aí de funcionamento, como é que funciona esse tipo de situação. É, e aí, ele fala de um mecanismo de retroalimentação. Ele fala, como também a gente já chegou a abordar um pouco na projeção, do círculo vicioso. Ele fala que esse complexo também tem a ver com uma forma de looping, de círculo vicioso. E aí, o tal do círculo vicioso tem a ver com o seguinte: ou de onde. Vamos botar aquela pergunta clássica, né? Que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? No caso desse ciclo desse complexo, né? De superioridade e inferioridade, o- é, vai se chegar num ovo e galinha do tipo: a pessoa se sente rejeitada e aí rejeita os outros, porque ela se sente rejeitada. Ela se vinga disso rejeitando. Mas hum, é difícil. Não é difícil, mas vira uma questão de se ela primeiro rejeitou, tá? Se aconteceu primeiro dela rejeitar todo mundo, por se achar de alguma forma, querer de alguma forma se colocar como superior, tá? Ou se ela primeiro foi rejeitada. Se a pessoa foi rejeitada e aí passou a rejeitar os outros, né? Seria ou isso, ou a pessoa primeiro rejeitou e depois se viu como rejeitada e aí também. Aí rejeita e aí... É um círculo vicioso, é um looping, né? O que ele está chamando a atenção, o Pels aqui, é de um looping em que a pessoa, né? Pô, me sinto rejeitado. O mundo está me rejeitando, o mundo é uma bosta, vou rejeitar o mundo, né? E aí eu rejeito o mundo, aí o mundo me rejeita. E aí eu rejeito o mundo e o mundo me rejeita. Looping. É... Outra forma do mesmo looping é isso. Este mundo, a pessoa começa do ponto, este mundo é uma bosta. Todo mundo se rejeita, ou, ou este mundo é uma bosta, ninguém me entende, ou este mundo é uma bosta. A pessoa parte não do princípio de eu fui rejeitado. Ela parte do princípio de que vão rejeitar, de que o mundo está pronto para rejeitar. Ela já parte daí, né? De que o mundo é uma bosta e que ninguém vai me entender. Ela já rejeitou o mundo. Ela olha o mundo e rejeita. Ela olha os outros e já rejeita. Ela se sente num lugar diferente, geralmente superior, aí já é mais pra superioridade, né? E aí ela rejeita o mundo que é uma bosta. E este mundo faz o quê? Rejeita de volta. E aí ela rejeita. E aí o mundo rejeita. E aí ela rejeita. Looping.
Acho que ficou simples o bastante pra entender, né? Espero que tenha ficado simples. Looping, tá? Aí, o Pels vai falar sobre círculo vicioso. Ele fala uma frase aqui que é: quanto maior, maior o tombo. Nesse caso, ele tá partindo de um exemplo de. Não, não é isso não. Ele tá partindo de um exemplo de alguém que, a princípio, rejeitou o mundo. A princípio, né, não veio de um lugar de fui rejeitado, mas veio de um lugar de eu rejeito essa merda que tá aí, né? E nisso, superioridade. Nisso, eu sou melhor que o mundo. Então, superioridade. Por isso que o Pels vai jogar a frase aqui: quanto maior, mais alto. Quanto mais alto, maior o tombo. Que a pessoa está acima. O que acontece nessa posição de superioridade da pessoa estar acima do mundo, né? É o tombo. Que é, eu estou desprezando essa bosta de mundo. E veja bem, tô falando isso tudo assim. Em nenhum momento eu tô negando que o mundo é uma bosta. Em nenhum momento eu neguei isso. A questão é o looping. Beleza? E aí, olha pro mundo e fala: pô, esse mundo é uma bosta. Eu estou meio que acima disso. E olhando a bosta de cima. Só que quanto mais alto, maior o tombo. Aí a pessoa cai. Porque a pessoa rejeita. A consequência natural é tanto o mundo, o ambiente, as pessoas rejeitarem de volta. Porque a pessoa está, né, rejeitando, tá com o nariz em pé. De alguma forma. Né? Mesmo sem perceber, né? Não é que a pessoa é necessariamente metida ou orgulhosa. Pode também ser, mas não é necessário. A consequência é ser rejeitado de volta. A consequência é se sentir rejeitado de volta. E também ser rejeitado de fato de volta. Né? O, a questão é essa: quanto mais alto, maior o tombo, é porque a consequência imediata dessa posição é o tombo no sentido de que vou ser rejeitado. É uma certeza que eu estou rejeitando. Já. Eu já parti com a rejeição de frente já. Já fui o primeiro a rejeitar. Então é natural que não só eu seja rejeitado de volta, como eu me sinta rejeitado de volta, porque eu estou me distanciando. Por aí. Né? Se eu estou me distanciando, a consequência é o quê? Distância. Né? A consequência não é virar amiguinho se eu estou rejeitando. Então a pessoa naturalmente vai se sentir rejeitada. E ou ser rejeitada de verdade. Beleza? É o tombo. E aí o que tá rolando aí? O desprezo, né, esse sentimento de ser rejeitado de volta é uma projeção. O desprezo que a pessoa sente é projetado nos outros. Acabou a meditação. Completa. É... que o troço tá falando aqui? Hoje escapeia a ansiedade ou não, livrei-me dela. Tá. Com o sol iluminar o mundo e as coisas bonitas, os passarinhos. Bom, mas vamos lá. É... eu tinha esquecido, tem essas frases no final. Hum, mas vamos voltar aqui pro. Vamos voltar pro negócio. Vamos falar com a raposa. Fala com a raposa. Isso. Falei com a raposa. Passar tempo no lugar verde pode melhorar a sua saúde. Tá, tudo bem. Tá, onde que eu posso ir? Lugar verde. Tá. Ok, vou tentar. Tchau. Raposinha muito útil, assim. Mas então, vamos voltar. É, muito bem, completei minha meditação. Tá. É,
a gente estava aqui, o desprezo é projetado nos outros. Beleza? O que isso quer dizer? A pessoa já sentia desprezo. A sensação de ser rejeitado de volta é essa projeção. Porque, além de ser muito natural, de você criar distância, então haver a consequência da distância, mas isso também é sentido independente do que aconteça de fato, tá? Então, o que acontece muito naturalmente é uma projeção. É eu rejeito porque eu sou rejeitado. Aí confunde essas duas coisas. Eu rejeitei, então eu fui rejeitado, então eu rejeitei. É isso. Acaba virando a mesma coisa, tá? É uma projeção. Acaba borrando esse limite entre o que eu pensei, o que eu fiz, o que eu decidi e o que foi decidido fora, né? Ou o que aconteceu como consequência ou causa, isso fica embaralhado, né? Então, quer dizer, eu estou rejeitando, vira, mesmo que a pessoa rejeite de princípio, isso vira eu fui rejeitado, por projeção, né? Então, o desprezo é projetado nos outros. Essa pessoa que se afastou vê o outro como aquele que rejeita, mesmo sendo a pessoa que primeiro rejeitou. Ela vê o outro como quem rejeita. É projeção, né? E aí o sonhador por quê? Como assim sonhador? Sonhador porque sonha em ser o quê? Admirado, amado, reconhecido, como a gente acabou de falar, tá? O sonhador, o que sonha em ser finalmente acolhido de forma completa, de forma absoluta, de forma 100%, é isso, né? Que é o sonho. Esse é o sonho, entendeu? Que fica isso só na ideia, a pessoa não está efetivamente querendo, agindo em direção a isso, né? Então é o sonhador. O sonhador sonha em ser acolhido de verdade pelo mundo que o rejeita, na cabeça, na ideia, né, da pessoa. Ele se sente menosprezado, se sente rejeitado, tá? Ele rejeitou. Consequência, se sente rejeitado. Basicamente o looping é esse, né? Um proscrito, mesma coisa, né? Mesma coisa que rejeitado, né? Logo, aí logo quer dizer, outra consequência. Ele introjeta, olha isso, ele introjeta quem o despreza, ele copia esse desprezo que ele sente do outro. Ele copia. Ou que ele sente ou que acontece. Mas se aí rola essa volta da rejeição, ele copia a rejeição e devolve. É o looping. Ele introjeta a rejeição. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele copia. O que ele vê fora como rejeição, ele. Ah, é? Então eu vou fazer igual. Ele copia a rejeição. Ele introjeta. Ele pega isso que ele viu de fora, o jeito como as pessoas rejeitam. A pessoa vai mirar exatamente. Não é nem rejeição para ele. Ele vai mirar exatamente em como pessoas rejeitam. E vai copiar. Tá? Mesmo que não seja contra ele. Mas o olhar da pessoa vai para rejeição. Naturalmente. Então a pessoa introjeta por isso, que ela pega, vai colher a cerejinha da rejeição a dedo, escolhendo muito bem como se rejeita, para copiar, para fazer pro outro, tá? Então, introjeta quem o despreza, tá? Introjeta junto com essa ideia de eu sou rejeitado, né? Essencialmente rejeitado, a pessoa, né, já tem isso como uma crença, como uma introjeção. Junto com isso, ela presta atenção nas rejeições de fora para justamente trazer para si e copiar para o outro. Então, o que significa que o tal do círculo vicioso, o olhar da pessoa vai voltando cada vez mais para rejeitar e ser rejeitado. Cada vez mais para isso. Vai sempre indo de volta na rejeição. O olhar não vai sair desse foco de rejeição. Eu rejeito e sou rejeitado.
A pessoa emburaca nisso, né? Então, quer dizer, logo ele introjeta o desprezo, quem o despreza, como ele diz aqui, mas é basicamente isso, né? Mesmo que não seja quem o despreza, ele vai introjetar o desprezo, porque vai confundir com desprezo a ele, a pessoa, né? Então, vai introjetar o desprezo e vai tratar os outros, vai devolver. Vai no looping. Aí ele vai pegar o desprezo que ele vê lá fora e vai para copiar e jogar para fora. Pra rolar o looping do desprezo e da rejeição. Tá? E trata os outros como proscritos, como rejeitados. Círculo vicioso, né? É o que tá rolando aqui. Então, é basicamente tudo que o Pell está falando nessa frase é isso, assim, tipo, sou diferente, sou superior, enfim, sou rejeitado, vou rejeitar, né? Aí quanto mais alto é isso, tipo, estou acima, vou cair. É isso, estou acima, o lugar mais solitário é o topo. Essa é a queda. Estou acima dos outros. Estou sozinho. Se eu estou acima, né? Geralmente de um geral, de tudo, de todo mundo, estou acima dessa galera toda, eu estou sozinho. E esse é o problema. Né? A pessoa cai porque está sozinho. Né? É... E aí, é, né? Eu me sinto rejeitado, eu me sinto sozinho, então eu vou isolar também todo mundo. E aí, vou isolar. Aí eu sou isolado. Aí eu vou isolar. Você deu pra entender, pelo amor de Deus. Eu expliquei pela 10ª vez a mesma coisa. Eu tenho que parar com isso. Mas é isso, né? É... uma ótima frase para ilustrar esse tipo de looping de sentimento, né? É uma frase que rola numa música do Modest Mouse. Sei lá se algum dos jovens aqui ouve isso. Ouve essa banda, mas que é assim, a parte da letra é assim, foi concordado, foi acordado que o mundo fede, que o mundo é uma bosta, que o mundo fede, né? Foi acordado que o mundo, ou a burguesia é fede mesmo, mas enfim. Foi acordado que o mundo fede, então logo ninguém mais vai tomar banho. Né? Podemos jogar isso pro social, vamos jogar pro social? Foi acordado que o capitalismo, o ser humano é egoísta e o capitalismo fede, mas a gente vive no capitalismo, então não é para ninguém tomar banho. Foi acordado que o ser humano é egoísta, então vou ser egoísta, né? Foi acordado que a elite fede, a burguesia fede, então eu não vou buscar tomar banho, eu vou buscar feder. Eu vou buscar ser escroto para ser bem sucedido, né? Foi acordado que o mundo fede, então não vou tomar banho. Looping, looping, né? Looping. Ao invés de agir diferente da tendência de feder, eu vou entrar na galera dos fedidos. Eu vou reproduzir. Reprodução de um sistema. Reproduzir. Vou pegar isso e vou fazer igual. Eu vou me encaixar numa crença de que a vida é assim. E que não há saída. Então vou reproduzir, reproduzir. Vou pegar, copiar e jogar pro outro. Aí volta. Aí pega, copia, joga pra fora. Vem pra dentro. Pega, copia. Looping. Looping. Já falei looping quantas vezes? 30, né? Deu pra entender que é um looping? Acho que deu. Desculpa. Né? Eu sei que às vezes uso palavras repetidas, mas Renato Russo, né? Enfim. E eu já devo ter também, né, algumas vezes já denunciado minha idade aí, né, bastante, né? Enfim. É... Então vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Essa aqui foi o Círculo Vicioso. Aí ele joga também uma outra forma
em que rola isso que é a retroflexão, né? O que eu falei do círculo vicioso tem bastante a ver com projeção. Eu projeto, é o mecanismo, né? Eu projeto aquilo que na verdade eu estou veio meio de dentro, né? Mais do que de fora, só que eu jogo como se fosse de fora e volta, né? Magicamente ou não, mas volta, né? Meio que inevitavelmente para dentro e aí eu jogo de volta, looping, projeção. Só que tem outra forma, tem a retroflexão. Que é retroflexão mesmo, né, Rodrigo? Pois é terminho de Gestalt terapia, que quer dizer um movimento que não é, né, a introjeção é de fora para dentro. Eu pego o que tá fora e jogo para dentro, jogo para mim, né? Pego para mim e fico, né? A projeção é o negócio é meu, mas eu jogo para fora como se fosse de fora, como se fosse do outro. Projeção, né? Introjeção, pego de fora como se fosse meu. Projeção, jogo para fora como se fosse do outro. Retroflexão. Retroflexão é eu queria muito jogar para fora. Paro no meio, volto para dentro. Essa que é a doideira. É um movimento duplo. É um movimento de fingir que vai e volta. É um movimento de caraca, eu vou, pum, parou. Alguma coisa parou. Ou a própria pessoa, muitas vezes. Mas é uma barreira. Rola uma barreira no meio do caminho. Eu estou jogando. Eu estou entrando em contato. Não é nem jogando pro outro, que não é projeção. É assim, estou fazendo um movimento de jogar algo que tem que ir para fora. Só que barrou. Barrou esse movimento. E aí, como barrou esse movimento de eu jogar para fora algo que geralmente é realmente para ir para fora, tá? Como barrou esse movimento, aí, aí volta. Volta com força para dentro. Exemplos, né? Para não ficar muito na teoria. A pessoa tá com raiva. Sei lá, tá numa reunião importante, né? E tem que ser educada e polida aí, né? E só que a pessoa fala uma bosta muito grande, a pessoa tá com muita raiva. E ela morde o lábio, pega uma bolinha de papel e fica agredindo a bolinha, assim, sabe? É retroflexão. Ela queria amassar a pessoa, tá amassando a bolinha. Tá? Ela tá contente, tá mordendo o próprio lábio, tá se machucando. Porque não pode morder o outro, por algum motivo, né? O retroflexão é muito, não quero perder meu réu primário, né? Mas essa é a saudável, né? Existe a patológica, né? Mas é esse movimento eu ia, mas tive que travar e essa trava faz assim, se não lidar bem com essa trava, ela vira uma arma contra a própria pessoa. A agressividade não tem caminho pra sair, então ela volta pra dentro. Ela, caraca, bum, volta com a mesma força. Esse que é o problema da retroflexão, tá? Por aí. Tem muito mais a falar sobre isso, mas não vai dar jeito de eu ficar, né, desenvolvendo demais esse tema aqui. Mas só para explicar, retroflexão. Beleza, esse movimento de faz que ia, né? Fez o movimento todo para ir, mas bum, barrou e voltou. Voltou tudo, né? Retroflexão é uma complicação deste ciclo, deste looping, uma complicação do looping, né? Que a gente acabou de falar, que merece ser mencionado. Por quê? Que em certos casos, o que acontece é, ó, a pessoa despreza e é desprezada ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo né, que eu, né, que a pessoa, né, é difícil explicar. É como tudo, né? Como a maioria das coisas aqui, mas é de psicologia, né? Mas enfim, a pessoa é, faz um movimento, né? Às vezes legítimo, às vezes não, e esse que é o problema, porque aí a pessoa teria que fazer essa arrumação para ver o que é para fora e o que é para dentro, né?
É, Mas o que acontece é que a pessoa entende nesse movimento do fora de que ela também tem que desprezar. Tem que não, mas também é saudável haver um pouco, né, de desprezo ou de rejeição. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Não é o tempo todo, que nem na projeção. Um pouco de rejeição é necessário, né? É... Só que aí a pessoa se culpa de de rejeitar. Olha aí, olha aí, a culpa de novo, né? A pessoa se culpa de rejeitar. E aí ela se rejeita. Entendeu? É o movimento duplo. Só que ela também entende que dá que, que existe uma rejeição correta, útil, enfim, que existe um nível né? Assim, jogando no resumão, resumindo muito, que esse papo, né, vai muito, né? Mas jogando num resumão, o que acontece é que a pessoa cobra muito do outro, só que cobra igualmente de si. Então todo mundo tá ferrado. Ela e o outro e todo mundo. A pessoa tá num ideal de perfeição que nem ela nem ninguém consegue se adequar. E isso é um problema para ela e para os outros. Porque a pessoa não desgruda do ideal de perfeição, tá? Mais ou menos por aí. Isso vira um problema para a pessoa que não se adequa a isso e o outro também não se adequa a isso. E a pessoa cobra que o outro também se adeque. Ela mesma não consegue, mas ela cobra dela e do outro para se adequar a um negócio inatingível. E esse é o problema dessa forma, né, de retroflexão. Porque na real é isso, a pessoa ela tá ao mesmo tempo é, é, desprezando, como ele disse, né, desprezando o outro, rejeitando o outro, às vezes de forma, às vezes legitimamente, às vezes não, tá? Mas ela tá rejeitando o outro e ao mesmo tempo tá rejeitando a si. É, mas qual é o principal problema disso? É porque não tem uma base justa dessa rejeição. A pessoa sempre que está nesse duplo de forma problemática, nesse rejeitar os dois, é porque ela tá grudada num ideal que não dá para atingir. É um ideal inalcançável de perfeição. E aí, este ideal inalcançável rejeita todo mundo. E ela tá grudada nisso. E ela se culpa e culpa o outro. Se culpa e culpa o outro. Looping. Looping, né? Também, né? E é isso. Despreza e é desprezado ao mesmo tempo, tá? Quanto maior a dificuldade para aceitar seu self real, que não é perfeito, né, galera? Não é perfeito. Maior o impulso de se justificar, né? Ela não aceita que ela não pode errar. A pessoa não pode errar. Basicamente é isso, né? Esse ideal que não precisa ser religioso, não precisa ser moral, pode ser um ideal de produtividade. Ah, olha só. Ah, ah, né? Pode ser um ideal de felicidade individual, de sucesso. Pode ser um ideal de macho alfa. Pode ser um ideal de high stakes performative. Pode ser um ideal de saúde mental. Pode ser um ideal de iluminação espiritual Nagayama. Ou seja lá o nome que for. Ideal, inalcançável, né? Que rejeita tudo e é inalcançável. E isso faz a pessoa não aceitar a realidade dela mesma, né? Quanto maior a dificuldade para isso, para ela entender que não, você não vai alcançar
este sucesso, este nirvana, esta produtividade, esta realização, esta felicidade absoluta. Isso não é algo que existe. Isso foi criado pelo marketing, pela sua cabecinha, pela cabecinha da empresa, sei lá, pela cabecinha do marqueteiro, pela cabecinha da tua igreja, pela cabecinha da tua família, pela tua cabecinha mesmo, mas foi inventado. Isso não existe de verdade. É impossível isso ser alcançado de verdade. É sempre faltará alguma coisa, né? E aí, quanto mais a pessoa está mergulhada nisso, ela não assume as suas falhas, ela não pode errar. Ela está cada vez mais grudada no não posso errar. E aí, maior o impulso de se justificar, de se adequar, de se colocar mais próximo desse ideal. Exigindo o impossível de quem? De si mesmo e do outro. Tá aí, né? E é por isso que o Pels está falando. Olha, isso aí merece ser mencionado. É um problema. Viu? Probleminha. Probleminha tá aqui. Né? Probleminha tá aqui. Existe não só a projeção de o mundo está errado né? E aí eu vou rejeitar o mundo e vou ficar nesse problema. Existe o problema também duplo de o mundo está errado e eu estou errado, e tá tudo errado, e tudo tem que ser consertado na perfeição. Para sempre. Amém. Né? É um problema também. Vamos dar uma meditada de novo. Só que eu quero ver se eu consigo mudar de cena. Tá. Eu vou pra beira da praia. Pra beira da praia. Eu não queria tanto barulho. E aí eu vou tentar. Eu vou tentar tirar um pouco o áudio do jogo aqui. Deixa eu ver. Se bem que o áudio nem tá, né? O áudio do jogo nem tá. Maravilha. Melhor ainda. Não estou vendo áudio de jogo. Melhor, né? Melhor. Ah, tá. Tá aqui, meditação, né? Meditação, pausa, enfim. Tá, estamos meditando. Tá um pouco escuro, né? Mas estamos no meio da ilha, no meio do. Não sei nem como é que esse cara tá comendo, né? Mas enfim. Espero que tenha miojo, pelo menos. Nessa ilha aí. Mas a gente falou sobre retroflexão, né? E aí, rola mais o quê? Ah, tá. Ele dá um exemplo. Que não é exatamente o melhor exemplo, mas. Não, tem exemplos melhores, mas é um exemplo que virou meme. Assim, que, né, que é um meme hoje em dia. Que é essa coisa do tipo, vamos, né? O meu eu que combina de sair, de socializar. E isso acaba sendo um inferno. Virou meme, isso virou um assunto memético, né? E que é o que ele tá falando. Uma das minhas pacientes não podia suportar uma hora vazia em sua vida. O vazio, né? De estar consigo mesmo, com seus próprios pensamentos, com seus próprios probleminha, né? Mas aí a pessoa não. Ou às vezes a pessoa quer sair do tédio, ou quer sair também de um excesso de ensimesmar, né? De ficar presa também dentro de si, no próprio looping, né? Mas, independente disso, no caso do Pels aqui, a paciente, ela não conseguia, né? Não era isso. Não era uma questão de, né, de saudável, não. Ela não conseguia ter uma hora vazia na sua vida. E aí marcava os compromissos. E aí, bora sair, bora farrear, bora bobar, bora pra festa, bora pro negócio, bora pra Bienal do Livro, bora, enfim. É,
marcava os compromissos, falava, né? Fazia, agitava tudo. E isso virava o inferno. Porque aí agora a pessoa tem que. Aí ela vai se exigir, ela vai tipo, caraca, eu tenho, né? Eu tenho que cumprir a minha promessa, eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que eu. É... Ou não é nem ter responsabilidade, às vezes é mais pesado, né? No caso dessa paciente aí, acho que é mais pesado, né? Tipo, eu tenho que estar bem, né? Não só tenho que ir, como eu tenho que estar bem ali, eu tenho que estar legal, eu tenho que manter a coisa né? Eu tenho que fazer meu papel. É uma coisa mais, tipo, eu tenho que honrar a, a- aquilo que eu combinei. Mas honrar, honra, né? É, e que é isso, assim que marcava o compromisso, se tornava o quê? Uma obrigação, uma exigência, uma preocupação, um problema. Virava um peso para a pessoa. Peso que ela tem que carregar, né? Não, assim, sair, nesse caso, é o de menos. Sair de casa, fazer, é o de menos. A pessoa tem um peso, que é para além disso, né? Que inclusive a pessoa vai, geralmente nesses casos, né? A pessoa vai sair, vai marcar de novo e vai arrumar outro peso. É isso, né? Por quê? Porque não consegue ter um momento de vazio consigo, né? Tipo isso. Então a pessoa fica no peso de não estar o quê? Consigo. E isso se torna um peso para fora, né? Vira um direcionamento disso para as relações sociais da pessoa. Ele é um exemplo, entendeu? Do tipo dessa retroflexão, desse movimento de que a pessoa não consegue, né? A pessoa é, é, ao mesmo tempo que ela se cobra, né? Que a pessoa se. Como é que eu vou botar isso? Ao mesmo tempo, provavelmente a pessoa não tá sozinha por nenhuma hora, porque ela se cobra de não estar, sabe? Porque a pessoa, ou que a pessoa não quer ver o quanto que ela tá se cobrando, né? Tipo, ou o quanto que ela tá devendo na mente da pessoa, né? Deve ser mais ou menos por aí, né? Ela não quer encarar as próprias cobranças de si mesmo, né? A pessoa tem que jogar isso pra fora. É isso, não pode suportar uma hora vazia. Porque se entrar na hora vazia, ela vai ver o peso da exigência que se faz. Tô supondo, obviamente, tá? Isso aí são poucas linhas sobre o caso do Pels. Isso aí é uma suposição minha, pelo amor de Deus. Eu não atendi essa paciente, o Pels que atendeu, tá? Mas vamos supor que ele tá falando de retroflexão, então de um movimento duplo. E então, de que ela tá exigindo de si e do outro, certo? É, então ela né, tá exigindo talvez que o outro. Ó, agora acho que eu cheguei em algum pensamento mais melhorzinho, né? Ela tá ao mesmo tempo exigindo que o outro preencha esse vazio que ela sente, né? Tá querendo que o outro, tá cobrando que o outro, né, dê preencha, né? Dê conta de uma parada que é impossível dar conta, que é o vazio de cada um de nós, né? E ao mesmo tempo a pessoa se cobra de dar conta de dos compromissos com o que seria o vazio do outro, né? De não encontrar. O que seria Enfim, ela também se cobra de honrar aquele combinado que
Aí eu, viajando agora, né? Supostamente seriam os encontros que acabariam com o vazio de todo mundo, né? Por isso que a pessoa tá buscando o tempo todo os encontra, né? Ela quer acabar com um vazio que não acaba, né? E ela cobra ela mesma e o outro de acabar com esse vazio. Tirado do Instituto Dataku. Mas, tá? Mas estou supondo, de acordo com isso que o Pios falou. Para além da suposição, do supositório, tá? Vamos agora, beleza. Supositei. E daí? Para além disso, o que quer dizer? Ele tá falando da exigência. Ele tá falando do mesmo movimento lá da retroflexão, de uma cobrança em patamares inalcançáveis. Nesse caso, a autocobrança de compromisso, de compromissos contínuos, num patamar que vai desgastar a pessoa, né? E que reflete, né? Tem, pelo visto, tem a ver com esse movimento duplo de que a pessoa cobra o outro num patamar que não existe e a si mesma num patamar que não existe. Né? Esse movimento duplo no caso, a retroflexão. Né? Que é diferente da projeção. A projeção você só cobra o outro. Você não cobra nada de si. Nunca. O problema é sempre na projeção do outro. A retroflexão é diferente. Né? Inclusive, realmente é um movimento duplo, assim, em que na real você queria cobrar o outro e cobra de si mesmo, mas sente raiva do outro mesmo assim. Né? É um movimento um pouco mais complexo, porque ele envolve um vai e vem, né? Mas resumidamente a retroflexão tem a ver com eu tinha que cobrar o outro, mas não deu. E aí eu cobro a mim mesmo. Só que eu cobro a mim mesmo com raiva do outro, e com raiva de mim mesmo, e com raiva do outro, e com raiva. É isso. Né? Quer dizer, eu pego o trabalho escravo reclamando, mas eu pego. Né? Tipo isso. Não tem uma. Não tem uma resolução, né? A retroflexão é basicamente, tipo, não resolveu. A energia que tinha que ser empregada, né? Liberada, empregada de uma forma mais produtiva, ela não achou uma forma produtiva, ela achou uma forma que não, né? Que ela volta para dentro e era para ir, né? Ela achou uma forma atrapalhada que volta para a própria pessoa. Né? E nesse caso aí tem muito a ver. A pessoa acaba o quê? Preocupada, cansada, um peso, né? Voltou para ela aquilo, né? Mas ela ainda tem raiva, porque ela entende que não era, né? Ela vê que né? Não é tudo dela. Dá para entender isso, né? A pessoa já entende que não é tudo meu, não é tudo do outro, mas na prática vira tudo meu, tá? E por aí. Beleza. É, E aí, a gente falou de retroflexão e falou desse exemplo. Ah, tá. Isso aqui eu tenho que entender de onde vem, tá? Deixa eu ler aqui só para ver o contexto. Em seus períodos de rejeição, a incapacidade das pessoas de aceitar sinais de amor é projetada. E se sentem inferioridade, né? Inaceitáveis, indignas, nada pode convencê-los do contrário. Né? Eu sou uma bosta. Se isso é retrofletido, olha ela aí de novo, retroflexão, né? Elas não conseguem se aceitar como realmente são. Novamente, patamar inatingível, né?
não gostam do cheiro de cima, não gostam do próprio cheiro, não gostam da própria rosto, não gostam do próprio corpo, não gostam de fatos que respiram, não gosta do cabelo, não gosta dos poros, né? É tipo isso. Não pode suportar a visão de si mesmo, assim por diante. Porque o patamar, né? Não é esse o patamar. Então, a pessoa tem que ser, né? É... Mas ele tá falando sobre a parte da rejeição. Ela tá falando sobre. O Pels tá falando sobre a parte que cuida da inferioridade, que é o complexo de inferioridade. Né? Na parte da inferioridade, a... vamos botar o pingo nos is aqui. A pessoa é incapaz de aceitar amor. Ele tá falando a incapacidade de tais pessoas de aceitar amor. Tá? A pessoa não consegue. Se vier alguém se declarando, se vier alguém, né? Caraca, eu gosto muito de você, você é maravilhoso, maravilhosa, você, né? Caraca, poxa, que legal, que pessoa incrível você é. A pessoa não aceita. Ela não é nem não é de aceitar, eu sou maravilhoso. Ela não recebe. A pessoa não recebe isso. Ela não, ela passa batido. Ela não nota, ela não registra, né? Sinais de amor. Essa que é a incapacidade. A pessoa não registra que ela é gostada. Ela não registra afeto positivo, só negativo, né? E essa incapacidade é projetada. Projetada por quê? É... Ela não registra nada positivo sobre ela. A projeção acontece e com isso ela sente que os outros não registram nada positivo sobre ela. É projetado. É isso, né? Esse movimento que não é consciente, né? Esse movimento que não é pensado, né? Não é deliberado, mas o movimento de não olhar nada positivo, né? Vindo dos outros para a pessoa, né? De não olhar nada de legal, é projetado. Então, a pessoa vai pensar, vai sentir que os outros não olham, não me olham positivamente nunca. É projeção, é literalmente um espelho, né? Eu não consigo olhar isso. E a pessoa vai fazer esse movimento de. Não, o outro é que não consegue me ver nunca como positivo. E aí, né? Isso é projetado e aí a pessoa se sente. É, é, né? A pessoa se sente como materialmente, né? Não é que isso não é empírico, mas a pessoa sente que empiricamente, né? Que materialmente ela é uma bosta. Ela sente que tem provas científicas de que ela é uma bosta. Tipo isso, né? Sendo que nunca testou nada disso, né? E aí ela se sente inaceitável. Mas isso é uma projeção, né? É isso. Ela sente porque ela mesma não aceita, né? Já está no movimento de não aceitar nada positivo, né? E aí ela sente que materialmente não há nada positivo nela, né? Ou que o mundo não vai ver nunca nada positivo nela. E nada pode convencê-los do contrário, né? Que é um movimento eh, sentimental, né? Do afeto. Né? É, é isso, né? Ele tá falando da inferioridade. Tá? Inferioridade, então, de acordo com Peirce aí, na parada toda, no sentido de que eu me sinto inferior porque eu não consigo me sentir superior. Ou, não é nem superior, né? Eu não consigo me sentir igual, minimamente igual, né? Eu não consigo me sentir minimamente bom, boa, aceitável, né? Não é nem superior aos outros. É tipo, eu não consigo sentir minimamente decente.
Então, mas aí a pessoa não fala eu não consigo. A pessoa fala eu sou, né? Eu sou uma bosta. Ou, ou o outro sempre vai me ver como uma bosta. É inevitável, né? E aí a retroflexão é, tipo, também é um outro jeito da mesma coisa, que é, é, eu, como eu não cheguei no patamar, né, estúpido, inatingível, então eu sou uma bosta, né? E os outros também, né, completando, e os outros também, né? E todo mundo também. A não ser, sei lá, estrela de TV ou de cinema, que entra na ilusão, né, que é um personagem, que aí entra. Ah, não, mas aquela estrela de cinema é que é boa, né? E nem existe. É um marketing, né? É isso, né? Tipo, é um patamar inatingível ou só atingível numa espécie de fabricação, né? Só atingível num marketing, em algo fabricado, né? Que não é real. É isso, mais ou menos, né? Inferioridade, basicamente a gente falou aqui, né? Essa é a parte da inferioridade, que a pessoa se coloca, né? Sem olhar a própria contribuição para para essa rejeição, né? E também sem olhar o próprio nível, né? Que a pessoa tá achando que é o mínimo e que na verdade não é nem atingível, né? Basicamente por aí. Ah, isso aí é outra parada que o Pels fala. Hum, hum, isso aqui, ó. Só ver aqui se tem um. É, tá certo. Ah, já completei. Deixa eu. Então, completei. Como é que é? A criação de 1.000 florestas está contida numa bolota. Bolota é a semente, né? Semente de pinheiro? Acho que é. Enfim. Não, nós não somos perturbados pelo que acontece conosco, mas pelos pensamentos do que é epiteto. Mas a gente não tá falando de epiteto agora, né? Então. Muito bem, completei meditação. Eu queria ver se eu consigo, né, evoluir no meu modo história, já que isso é um modo história, né? Conquistas. Hum. Mas não é isso. Sequência. Minha sequência. Progresso. O meu progresso. Nossa. Ó, vamos lá. Vamos ver. Eu tô a 3%. Eu medito demais. Caraca. 3% de 100, né? Agora eu posso meditar no vento. Ok. Mas o que eu tenho que fazer pra chegar no nível 2, pelo amor de Deus? Ah, medita por mais 2 dias. Não tem que fazer nada. Eu tenho que voltar e meditar amanhã. E depois de amanhã. Enfim. Aí eu subo de nível. Tá, vamos. Já que eu posso meditar no vento, vamos meditar no vento, né? Cadê o vento? Cena. Mar. Esse aqui é o rio, né? Uhum. Rio, mar. Fogueirinha. Fogueira pertinho. Água. Tá, vamos olhar pra água então. Vou ficar olhando pra água. Beleza. Tá, e o áudio de jogo. Ah, não, 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 não. Não. Eu esqueci que tem umas meditação que tu bota um cenário, né? A aguinha, mó legal. Não, aí fica azul.
Que eles acham que a aguinha desconcentra muito, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Não, acaba mais cedo. Eu não quero nem isso. É... Tá, raposa. Fala, raposa. O que que você quer? Fala. Ahn, outra coisa veio. Tá. Minha sequência. Fala, raposa. Pelo amor de Deus, o que foi agora? Tá, tudo bem. Continue. Tá, tudo bem. É, Vamos lá, medita. 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 Ué. Então não é água. Fogueirinha, fogueirão. Cara, eu vou no fogueirão. Vamos na fogueira de longe, então, velho. Lá. Pronto, foi. Beleza. Agora eu entendi que o áudio do jogo, ele só aparece aqui quando eu estou na janela do jogo. O que é lindo, porque eu não quero o áudio do jogo, né? Mas enfim. Falta o quê, né? Falta esse aqui, estava aqui. Tá. Isso aqui então, beleza? Durante a análise, tá? Nessa época, ainda era. Isso aqui era uma. Se colocava como uma forma de psicanálise, tá? Gestalt terapia veio depois de entender a coisa toda, né? Porque isso aqui não tinha ainda inaugurado Gestalt terapia. Isso aí é o ego, fome e agressão, é pouco antes, tá? Depois vai vir um livro do Pels chamado Gestalt terapia, do Pels e da galera dele junto, né? É, mas aí ele ainda tá falando de análise, porque ele tá ainda falando, pô, eu tinha uma forma aí, uma nova forma de psicanálise. Não, um novo meio de fazer. Então ele tá falando análise, tá? Aí, tipo, vai ficar, não, isso não é psicanálise, então não foi psicanálise, então virou outra coisa, né? É, Mas aí ele tá falando ainda análise, só pra falar sobre isso, né? Na época ele ainda tava falando sobre psicanálise. Quando durante a análise um caráter paranoide começa a encarar as projeções como as partes menosprezadas de sua própria personalidade, ele sente nojo e um forte desejo de vomitar. E isso, assim, é físico, de verdade, tá? Isso acontece, pessoa, inclusive, capaz de vomitar de verdade, né? Bem capaz. Este é um bom sinal. Obviamente que se for no consultório, ele vai ter que rolar um pinho-sol ou alguma coisa, né? Um desinfetante, um desengordurante, enfim, um Veja, né? Alguma coisa ali depois. Se rolar o vomitinho, mas é do jogo, né? Mas é um bom sinal. Olha aí. Indica o restabelecimento da censura e das fronteiras egóicas. Como assim, né, Rodrigo Lessa? Como assim, né? É, Isso aí quer dizer, principalmente no paranoide, que tem muito a ver com projeção, né? Quer dizer que a pessoa entendeu o quanto estava rolando uma confusão entre interno e externo na projeção, né? E aí a pessoa olha que muito daquilo que ela estava jogando como o mal vindo de fora era vindo de dentro. E aí você.
tem o mal vindo de dentro, você vomita, né? Você fica enojado consigo mesmo, né? É isso que ele tá. Isso é um bom sinal, porque a pessoa entendeu o quanto de bosta ela não conseguia olhar dentro de si, né? E agora olhou, né? E o que é mais importante, ela olhou como sendo dela e não do outro, né? Então é um bom sinal. Primeiro, porque tem uma conscientização do que está rolando. Segundo, porque indica o reestabelecimento, mas aí explicando isso aí. Ih, chegou mensagem. Eu tinha que ter botado no mudo. Calma aí. Tá, pronto. Mas indica o reestabelecimento, né? Vamos explicar essa parte aqui. É, da censura, principalmente das fronteiras egóicas, porque indica que a pessoa está voltando a entender de forma realista o que que é meu, o que que é de fora, o que que é de dentro, o que que é de fora, o que que é eu, o que que é o outro. Né? Esse é o restabelecimento da fronteira. Né? Ela sente essa vontade de vomitar porque ela tá realocando, certo? Ela tá mexendo no dentro e fora. Então, tá expulsando coisas que estavam dentro. Né? Ela tá tentando olhar de outro jeito coisas que ela jogava pra fora. Então rola um. Que é físico, assim, rola um efeito físico real nesse tipo de situação. Que é da cabecinha, mas né? Como o nome diz, psicossomática, né? Que é a cabecinha envolve o corpo todo, né? Tipo, e mexe com o corpo todo mesmo. E vice-versa, o corpo mexe com a cabecinha. E é uma coisa só, não é separado, aquela coisa toda. Mas é um bom sinal, porque indica que agora a gente está reestabelecendo, agora a gente está botando a tal da fronteira onde ela realmente pertence. Ou pelo menos onde ela pertence de uma forma melhor, mais saudável, né? É, é, a parte, né, eu mesma, geralmente na projeção, né, a parte eu tá, tá ganhando mais complexidade. Tá nesse caso aí do vômito. Nesse caso. Aí a parte eu tá ganhando mais realidade. E a parte outro tá perdendo também essa coisa gigante, né? Então tá reestabelecendo a fronteira, tá mexendo na fronteira. E esse mexer, dependendo do peso do negócio, é enjoativo mesmo, né? É fisicamente, né? Porque é pesado. A pessoa tá no looping há tanto tempo, né? Ela tá num processo que não é de agora, geralmente, né? Então, torna-se pesado. Mas é um bom sinal. Só tem que dar uma lavadinha no chão, passar um paninho, né? Né? Botar um, né? Mas, novamente, segue o jogo, tipo, não dê bronca no paciente por conta disso. Pelo contrário, acolha, aquela coisa toda, né? Pelo amor de Deus, né? Não precisa ficar boladinho, porque, né? Enfim. Porque são coisas, né, intensas, fisicamente. Intensas, né? Que doideira. Mas, enfim. E é isso. É só pra. Espere vômitos, dependendo da situação, tá? É... E aí, o caráter obsessivo vive com medo permanente de perder. E olha só, estamos falando de quê? Né? De um negócio muito comum. O caráter obsessivo. Não estou falando. Aqui tá falando patológico, tá? Mas
falando da neurose, que é o conceito da coisa normal, né? Do doidinho normal que todos nós somos, né? É bem comum a pessoa estar num. Principalmente homens. Olha só, né? Hoje em dia, não sei também, mas homem é mais comum do que em mulher a coisa mais, né? Do. Da objetividade, né? A gente fala muito. Fala-se muito disso pra homem, né? Que tem a ver com, ó, caráter obsessivo. Ah, que coisa. Tem a ver com controle. Tem a ver com controle. Controle não no sentido. Não sempre no sentido de domínio do outro de, de autoritarismo, não sempre. Mas controle no sentido de não deixar nada de diferente acontecer. No sentido de estar tudo em ordem. Ordem, né? Organização. Coisas no seu lugarzinho direitinho, né? Só homem que tem isso? Não. Mulher também tem, pra caramba. Mas é mais comum em mentalidades que se colocam como objetivas, como centradas, como resolução de problemas, como uma pessoa que resolve, né? Obsessivo, né? Vive com medo permanente de perder sua individualidade. O caráter obsessivo vive com medo permanente de perder sua individualidade e autocontrole. Eu gosto de falar essas paradas pensando, novamente, não é no cara patológico, é nós neurotiquinhos, maluquinho normal. Nós maluquinhos normais. Pensando. O carinha mais obsessivo, não o obsessivão, o mais obsessivinho, tem um medo permanente de perder sua individualidade, de se perder demais nas viagens. Olha só, estamos aqui para esse cara, né? Na viagem, né? Se perder muito, ou perder o controle, ou o autocontrole, né? De ficar viajando demais, né? E se perder. A pessoa tem um medo muito grande de se perder, né? Evita o perigo de cair numa confluência paranoica, né? Porque a pessoa tem um medo, às vezes, até. Aí isso é bem Freud, assim, de que. Bem psicanálise, na real, não é só Freud, mas. De que o obsessivo tem um fundo paranoico, né? Um fundo psicótico, inclusive, mas enfim. Mas isso aí é outra doideira que também não preciso falar agora, né? Mas a pessoa tem um medo, né? Às vezes justificável, às vezes não. Não é tem que, não é regra, né? De perder o controle de si, do outro, de tudo. Da vida, do universo e das coisas. Às vezes justificado mais ou menos, não 100%. Às vezes não tem nada a ver, né? Mas a pessoa evita, né? O obsessivinho evita o perigo de cair nessa perdição, estabelecendo o quê? Fronteiras rígidas, né? Fronteiras rígidas, limites muito bem fincados, né? Sua defesa, como a linha imaginou. Rodrigo, pelo amor de Deus, o que tá falando? O que a linha imaginou? Também não sei. Eu vou ter que olhar aqui. Mas é uma coisa de história, gente, de alguma coisa de guerra. Não sei se é a Segunda Guerra, talvez. Vamos botar aqui rapidinho. Linha Maginotti. Linha Maginotti. Bah. Wikipédia. Pô, aliás, né? Tadinha. Tá nas últimas, né? A Wikipédia. Vamos lá. Foi uma linha de fortificações e defesa construída pela França, tá? Ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e Itália após a Primeira Guerra, ó, Primeira Guerra Mundial. É... Complexo de defesa possuía várias vias subterrâneas, obstáculos, barreiras, baterias blindadas.
Pôs observação, era uma linha muito, né, muito fechada. Uh, E aí, o que, que é o erro estratégico? Um erro estratégico da linha Maginot, né? A principal razão para a falha da linha Maginot, depois da Primeira Guerra, é o fato dela não se estender até o Mar do Norte. Por diversas razões, entre as quais a falta de tempo de financiamento, de recurso, de negócio ser fechado demais para você, para ser maior, né? A sua construção foi interrompida a 20 quilômetros a leste de Sedan, o nome da cidade, em Montmédy, né, fazendo face à fronteira alemã, ao Grão-Ducado do Luxemburgo e uma parte da fronteira franco-belga. Olha isso. Né? O segmento Lugnon-Lautenberg, dane-se os nomes aqui, né? Era particularmente reforçado. Um segmento ali mais, né? Com edificações equipadas de artilharia pesada, enquanto que as defesas do Reno e oeste de Union eram menos fortes. Certas partes não haviam recebido o equipamento que lhes era destinado no momento da declaração da guerra. Além disso, a neutralidade da Bélgica confortava os argumentos daqueles que não acreditavam em uma ofensiva inimiga a oeste da linha Maginot. Foi assim que se desenvolveu um sentimento de segurança com a linha Maginot. Isso é importante, tá? Para a história. Onde praticamente cada francês estava convencido de que estava protegido porque a linha é muito forte, né? Estamos protegidos, a gente tem, ninguém consegue passar por essa linha. Ela é muito fortificada, não dá para passar. Então, logo, né, ergo, a gente está protegido, né? É... No entanto, era preciso alguma ingenuidade ou incompetência para imaginar. Incompetência pegou pesado, hein? Ainda mais pra galera que tem problemas de obsessivinho aí. Mas era preciso alguma ingenuidade ou incompetência para imaginar que a linha pudesse resistir suficientemente a um ataque violento e localizado, apoiado pela artilharia pesada e pela aviação moderna. Sem contar com a tática alemã do Blitzkrieg, o contornamento da linha, isso é importante, né? Pelas Ardenas. Que é tipo, realmente ninguém consegue passar pela linha, passa do lado. Né? No pior dos casos, a linha poderia conter um ataque surpresa frontal, mas não precisa ser frontal. Durante o tempo necessário à França para organizar uma mobilização geral. Nesse contexto, pediu o ansioso general de Gaulle por Renan em favor do desenvolvimento de divisões blindadas para assegurar a defesa do território que não era coberto pela linha Maginot. Fazia sentido, porque a pessoa pode passar do lado da linha e não tem ninguém ali, né? Mas não foi ouvido. Por quê? Porque aí tem a ver com esse texto aí. Porque esta linha, esse muro muito forte, muito pesado, dava uma sensação falsa, ao final do texto aí, sensação falsa de segurança. Temos um muro muito, muito pesado, muito forte. Então, logo, estamos seguros. Mentira, não está seguro não. Ter um muro forte não quer dizer que você está seguro. Literalmente é isso, essa que é a questão desse texto todo aí. O obsessivinho e o obsessivão também constroem um muro muito pesado e muito forte. E isso dá uma falsa sensação de que aí a pessoa está segura. Sendo que segurança não funciona assim, né? Essa que é a parada. Não tem a ver com o tamanho do muro. Isso pode ser muito bem transportado para condomínios, para programas de televisão policiais, para datenas, para um monte de pensamento que a galera tem. Bandido bom, bandido morto, lá. Isso se transporta com uma facilidade, dá para entender, assim, de que você ter artilharia pesada
e muro forte e muro alto não quer dizer segurança. Não quer dizer segurança, tá? É, quer dizer rigidez, tá? Interessante e importante ver umas coisas assim, tá? É, é, o general, dizendo aqui na Wikipédia, o general Mohan, né? Então ministro da guerra, durante um debate no parlamento, respondeu a Paul Reynaud, também não sei quem é, mas é esse cara. Como se pode ainda pensar em termos de ofensiva quando gastaram-se milhares de milhões para estabelecer uma fronteira fortificada? Né? É isso, tipo, gastamos nosso dinheiro todo neste muro, agora a gente não consegue fazer mais nada. É isso, não tem. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É três palavras: jogo de cintura. Jogo de cintura. Se você tem uma cintura travada, você não dança, né? Se você tem uma cintura rígida, você não se movimenta fluidamente. Ah, completou a meditação. Jogo de cintura, que é o que o obsessivinho não tem. E o obsessivão menos ainda. Jogo de cintura. Só que pra gente ter o tal do jogo de cintura, a gente tem que se movimentar. A gente tem que sair, né, do controlável. A gente tem que sair do previsto. A gente tem que sair do conhecido. A gente tem que sair do confortável, mas principalmente do conhecido. A gente tem que sair daquilo que eu já vi e ver coisas que eu não vi. E isso envolve risco. Mas quando a gente não se arrisca, principalmente na linha Maginot, né? A gente se arrisca ainda mais. É isso. É, é, porque a gente só focou numa segurança parcial, ilusória, né? Numa sensação de segurança e não num jogo de cintura, né? E não numa segurança real, experimentada, testada, arriscada, né? É construída com vivência, né? Com a possibilidade de um fracasso, que é o que ajuda a gente a evoluir, né? É isso, a pessoa... É basicamente o problema de não se arriscar. É basicamente o problema de ter uma sensação falsa de segurança pela imagem de algo rígido, né? Por olhar algo muito rígido e pesado e... Ah, agora eu tô tranquilo. Novamente, as grades do condomínio, como diz a música, são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão, né? Acaba que a pessoa tá presa. E quando ela tem que sair, ela tem que sair, vai ter que sair de alguma forma dali, né? Vai sair para um carro blindado. Assim, continua sem essa segurança. Essa que é a questão, né? É, é, não é uma segurança. É apenas uma fortificação, né? É apenas um muro, é apenas uma blindagem.
Mas o que reflete exatamente, né? É o que reflete a insegurança. Essa que é a questão. É apenas uma mensagem do quão insegura a pessoa tá. Basicamente por aí, né? E aí agora finalmente vou ler o texto, né? Vamos lá. O caráter obsessivo, obsessivinho, vive com medo de perder, lá, lá, lá. Sua defesa, como a linha imaginou, agora finalmente, né? Sabemos o que é o raio da linha, da França, né? Sofre de falta de mobilidade, sofre de falta de jogo de cintura. Porque o muro é pesadão, só que ele não se distribui ao longo do território. Então a pessoa vai para o lado e a fronteira está fixa ali. A pessoa só vai do lado, né? Sofre de falta de mobilidade, de jogo de cintura, né? Você investisse um pouco menos no muro pesado e distribuísse esse muro, estava até mais seguro, né? A persistência em tais fronteiras rigidez, essa palavra-chave, rigidez. A persistência nisso proporciona uma falsa sensação de segurança. Essa é a questão. Então, obsessivinhos e obsessivinhas do meu coração, segurança não é muro alto. Segurança não é força. Segurança não é rigidez. Segurança não é fincar o pezinho. Segurança não é, é, não é muro alto ou muro forte. É outra coisa. É algo mais fluido. Por aí. E é isso que ele tá dizendo aqui, tá? O Pels. Ele deu esse exemplo do caráter obsessivo. E é, novamente falando aqui, o obsessivo também é muito dos perfis de neurótico normal, né? E obviamente que o cara que é realmente toque, que é realmente obsessivo, compulsivo, ele sofre isso ainda mais, né? É isso no nível mais acima. Mas que dá para se identificar, né? A nossa necessidade de controle. Nossa necessidade de não dar nada errado. Não pode sair do. É isso, de perder, né? De se perder. Não pode viajar muito, não pode se perder, não pode sair do script. Acaba saindo. Spoiler, acaba saindo, tá? É isso. Ahn, e aí? E aí acabou. Acabou, gente. Caraca, nem acredito. Ó, não tem mais nada não. Esse é o último. Meditação completa. Deixa eu sair daqui, né? Deixa eu. Vou sentar aqui na. Não, calma aí. Ai, eu quero sentar com a raposinha. Não, raposinha. Raposinha. Isso. Pronto, foi. Tá. Ô, meu saco. Não, deixa eu fazer mais um então. Deixar aqui na outra meditação com a raposinha. Isso. Começa, vai. Pronto, tá lindo. Deixa assim. Mas aí, só mais uma com a raposinha. Vou deixar aí, né? Só pra conversar com uma raposa enquanto a pessoa tá numa ilha que não fica de dia. Parece que nunca, né? Mas enfim, com a fogueira. Coitado, né? A pessoa tá náufraga aí na ilha, mas enfim. Tem uma história, não sei qual, mas tem. Eventualmente, se eu ficar meditando meu rabo, até dizer chega, vai ter uma história aí, enfim. Mas é isso. Conseguimos completar o, o, o capítulo 12. E aí, a parte 2 só falta o capítulo 13. A gente medita mais um capítulo aí com a nossa raposinha, que ela, né, extremamente inútil, nem para pegar uma comida para pro raio do viajante não pega. Mas é o que temos aí, tá? E a gente vai, depois desse último capítulo 13, a gente vai mudar
de parte, vai para a última parte. Só que a gente vai mudar de método, né? Vai mudar de forma de falar, né? Sobre o assunto todo do livro. Vai mudar de parte, vai para parte 3. Vai mudar de jogo e vai mudar de forma. Tá? Vai mudar bastante coisa. Mas a próxima gravação ou live que vai rolar ainda tá nesse formato, com o mesmo jogo e com o capítulo 13 para fechar a parte 2, beleza? Então ainda temos mais um nesse esquema, a gente medita mais um pouquinho, fala com raposas e medita sobre a doideira que é a nossa cabecinha, beleza? São exatamente agora 6h34 ou 35, 34, né, aqui no relógio. Tenha uma ótima noite. E obrigado aí, quem assistiu, quem pôde ouvir essa pessoa obsessivinha falar aí com vocês, beleza? Estamos aí, tamo junto e até a próxima. Obrigado aí. Valeu. People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture.